it be when darkness falls, your heart will be true. Margarida, não te esqueças do reino de beleza que podes improvisar no santuário doméstico. Foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar nas questões pequeninas para recolheres com facilidade a luz que emana do sacrifício. Não comprometas por bagatelas o êxito espiritual que a experiência te pode oferecer. Estás livre dos males exteriores, mas ainda não te libertaste dos males próprios. Confia no divino poder e não desfaleças, ainda mesmo quando a tempestade te açoite as fibras mais íntimas do coração. Mãe e filha permutaram um abraço cheio de indefinível ternura. E encaminhando-se para Gúbio, a este explicou Matilde, discreta, o trabalho que planejara para as horas seguintes, asseverando que nos esperaria em paisagem próxima. Logo após agradeceu-nos com extrema gentileza, não nos oferecendo oportunidade de exprimir-lhe o reconhecimento e o júbilo que nos possuíam a alma. Em seguida ausentou-se, restituindo naturalmente ao nosso orientador as forças que lhe subtraíra em caráter temporário. Gúbio então retomou as rédeas do trabalho, notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda fraterna junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída na esfera carnal. A noite ia avançada, mas o nosso instrutor, vagueando o olhar em torno, parecia consultar a paisagem externa, ensimesmado e pensativo. Logo após fitou enternecido a filha espiritual que passara a convalescer em brando e defendido repouso. Orou longamente junto dela na câmara íntima e em seguida veio anunciar-nos o instante da partida. Aves tornando ao ninho de esperança e de paz, deveríamos agora transportar conosco outros pássaros de asas semimutiladas que a tormenta das paixões ameaçava. Todos os corações ali socorridos demandariam junto de nós outros campos de ação regenerativa e redentora. Aquelas entidades sofredoras e amigas, ainda mesmo as que se conservavam nas imediações da loucura pelos desequilíbrios do sentimento a que se haviam confiado, tinham lágrimas de alegria e reconhecimento nos olhos. Em cada uma palpitava o anseio de retificação e de vida nova. Por isto mesmo, talvez, cravavam o olhar inquieto e jubiloso em nosso orientador, como que a lhe devorarem as palavras. Todos os companheiros incorporados à nossa missão desses dias, desde que se mantenham perseverantes no propósito de auto-restauração, seguem ao nosso lado com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhe acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Espero, contudo, que não aguardem milagres na esfera próxima. O trabalho de reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Ninguém suplique protecionismo a que não fez jus, nem flores de mel às sementes amargas que semeou em outro tempo. Somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos, e os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Se há um ministério humano na crosta da Terra determinando sobre as vidas inferiores da gleba planetária,
Temos em nossas linhas de ação o Ministério dos Anjos dominando os nossos caminhos evolutivos. Ninguém trai os princípios estabelecidos. Possuímos agora o que ajuntamos no dia de ontem e possuiremos amanhã o que estejamos buscando no dia de hoje. E como emendar é sempre mais difícil que fazer, não podemos portar com favoritismo na obra laboriosa do aprimoramento individual, nem provocar solução pacífica e imediata para problemas que gastamos longos anos a entretecer. A prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Em razão disso, ainda aqui a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representam conquistas da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Felizmente, desde agora estamos abrigados no santuário da boa vontade e ainda nesse instante cabe-nos não esquecer a promessa evangélica de quem perseverar até o fim será salvo. A graça celestial, sem dúvida, é um sol permanente e sublime. Urge, porém, a criação de qualidades superiores em nós para fixar-lhe os raios e recebê-los. Doce intervalo mostrou-nos o júbilo reinante. Salutar otimismo transbordava de todos os rostos. Saldanha de olhos fitos em nosso dirigente confundia-nos pelo pranto de contrição purificadora a correr-lhe abundante dos olhos. Antes que o nosso instrutor pudesse retomar o fio da palavra encorajadora e vigilante, algumas irmãs entoaram o formoso hino de louvor à bondade do Cristo, com visível desassombro no olhar firme, dantes ansioso e dorido, enchendo-nos o coração de intraduzível bem-estar. Raios de safirina luz derramavam-se profusamente sobre nós, enquanto as vozes harmoniosas e singelas se espalhavam em derredor, tangendo-nos as fibras mais recônditas nos recessos do ser. Terminado o cântico melodioso e tocante que nos recordava os pensamentos sublimes de inolvidável salmo de Davi, o instrutor retomou a palavra e informou que, não obstante as santificadas alegrias daquela hora, a batalha não estava finda. Faltava-nos o epílogo, esclareceu com inflexão mais grave na voz. Matilde antecipara-se de modo a esperar-nos em região intermediária, em cujo clima vibracional lhe seria possível materializar-se de novo aos olhos de todos, realizando o sonhado reencontro espiritual com o filho de outras eras, que a breve tempo nos procuraria na condição de vingador. Evidenciando manifesta preocupação no olhar muito lúcido, o nosso orientador prosseguiu esclarecendo que Gregório, ciente das novidades havidas no drama de Margarida, e informado acerca da renovação de muitos companheiros e colaboradores dele, agora francamente inclinados ao bem, entediados da ignorância e do ódio, da perversidade e da insensatez, se revoltara contra ele, Gúbio,
dispondo-se a buscá-lo para um ajuste de que se julgava credor. Gúbio explicou emocionado que num duelo espiritual como aquele a esboçar-se, esperava de todos nós o auxílio eficiente da prece e das emissões mentais de amor puro. Não deveríamos receber os doestos e insultos de Gregório por ofensas pessoais, nem levar suas atitudes à conta de maldade ou grosseria. Competia-nos observar-lhe nos gestos de incompreensão a dor que se lhe cristalizara no espírito oprimido e inconformado. Vendo-lhe nas palavras não a maldade deliberada, mas sim a eclosão de uma revolta doentia e infeliz que não poderia prejudicar e ferir senão a ele próprio. O pensamento é uma força vigorosa, comandando os mínimos impulsos da alma. E se nos entregássemos à reação espiritual armada de ódio ou desarmonia, pactuaríamos com a violência, impedindo não só a manifestação providencial de Matilde, a benfeitora, mas também a renovação de Gregório, que guardava a inteligência centralizada no mal. Emissões de mágoa ou revide colocar-nos-ia em trabalho contraproducente. As vibrações de amor fraternal, quais as que o Cristo nos legou, são as verdadeiras energias dissolventes da vingança, da perseguição, da indisciplina, da vaidade e do egoísmo que atormentam a experiência humana. Além disso, tornou o instrutor bondoso, cumpria-nos considerar que aquela mente transviada do trilho divino se caracterizava muito mais pela moléstia do orgulho ferido e impenitente que pela perversidade. Gregório era tão somente um infeliz quanto nós mesmos em passado próximo ou remoto, acicatado por rebeliões e remorsos interiores a lhe desajustarem os sentimentos. Merecia por isso mesmo nossa dedicação carinhosa e confortadora, ainda mesmo que nos visitasse com aparências de celerado ou de louco. Nossa conduta, aliás, nada apresentava de surpreendente em semelhante capítulo, porque não fora para ensinar-nos outras lições que o Cristo trabalhara em benefício de todos e padecera na cruz sem ninguém. Notificou-nos ainda que o sacerdote das sombras se faria acompanhar em sua vinda até nós de muitos companheiros tão envenenados mentalmente quanto ele, e que contra essa equipe de criaturas inimigas da luz cabia-nos formar um todo de defesa harmônica, através da fraternidade legítima, da oração intercessora e do amor espiritual que se compadece e age em favor da restauração do bem. Valendo-se da pausa que se impusera natural, Saldanha perguntou ao nosso mentor se não devíamos organizar pelo menos um movimento coordenado de repulsão enérgica, ao que o dirigente sábio e amigo respondeu sorrindo: Meu amigo Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há lugar para o trabalho sadio com o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o suco da carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo entrega-se a ele. Somos servos, Saldanha. A defesa, qualquer que seja, pertence ao Senhor. O ex-perseguidor calou-se humilde. Decorridos alguns minutos, algo constrangidos, afastamo-nos em bloco da vivenda em que tantos ensinamentos preciosos havíamos recebido. Amparados os mais doentes naqueles que se mostravam mais fortes, retiramo-nos cautelosos,
pondo-nos a caminho da zona pré-estabelecida. 2 horas de jornada sob a supervisão de Gúbio, perfeitamente treinado em experiências daquela natureza, conduziram-nos ao local desejado. O campo em torno era singularmente belo. Verdejante planalto coroado de luar convidava-nos à meditação e à prece, e brisas ligeiras e frescas da madrugada como que nos bafejavam o cérebro, convidando-nos a reconfortar as fontes do pensamento. Nosso instrutor fez-nos sentar em semicírculo, compelindo-nos a recordar várias cenas evangélicas, e informou com visível emoção que, segundo mensagem particular por ele registrada, Gregório e os dele já se haviam colocado em nosso encalço, e que se alguns dos companheiros procurassem evitar-lhe a presença, qualquer fuga em nosso agrupamento se fazia impraticável em virtude de a elevada percentagem de peregrinos ali reunidos se revelarem incapazes de volitação em alto plano, pela densidade do padrão mental em que se mantinham. Cabia-nos, pois, agora a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Do zimbório estrelejado desciam valiosos estímulos para nós. Constelações tremeluziam distantes, enquanto a lua silenciosa e bela parecia disposta a testemunhar-nos o esforço cristão. Reparei que o nosso dirigente, insulado na relva macia, assumia a mesma posição de instrumento mediúnico qual acontecera na reunião que vínhamos de efetuar, porque me entregou confiante a direção da Assembleia, o que aceitei dentro de preocupação extrema, embora sem hesitar. Providenciada semelhante medida, Gúbio passou a elevada condição mental por intermédio da oração. Acompanhamo-lo reverentes. Não havia gosto para conversações estranhas ao problema delicado daquela hora. Demorávamos-nos em observação expectante quando o ruído longínquo nos anunciou a alteração dos acontecimentos. O instrutor, não obstante palidíssimo, dando-nos a ideia de que já se achava em comunicação com entidades superiores e imperceptíveis ao nosso olhar, mais uma vez nos exortou ao silêncio, à paciência, à serenidade e à prece, recomendando-nos seguir todos os fatos sem revolta, sem mágoa e sem desânimo. Não foi preciso esperar muito. Alguns minutos se desdobraram apressados e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu em campo, investindo-nos com palavrões que se caracterizava pela dureza e violência. Os recém-chegados apareceram acompanhados de grande cópia de animais, em maioria monstruosos. Noutras circunstâncias, sem as bênçãos do aviso salutar, provavelmente teríamos debandado. Mas Gúbio, cuja superioridade conhecíamos por experiência própria, ali se mantinha resoluto e imperturbável, emitindo ondas de luminosidade intensa, veiculando forças magnéticas imponderáveis que, dirigidas sobre nós, como que nos supria de recursos necessários ao procedimento irrepreensível. Por mim, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, confesso que em tempo algum senti tamanha ameaça de medo e tão profundo contágio de confiança. O sacerdote das sombras avançou para o nosso orientador, à semelhança de general parlamentado na praça antes de começar a batalha, e acusou sem rodeios. Miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos,
num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. Acreditas porventura esteja eu disposto por minha vez a aceitar princípios que relaxam a dignidade humana? Admites acaso permaneça a meu turno fascinado pelos feiticeiros de tua estirpe? Traidor da palavra empenhada, confundir-te-ei os poderes de bruxo desconhecido. Não creio no amor açucarado que elegeste por senha de luta. Creio na força que governa a vida e que te dobrará igualmente aos meus pés. Percebendo que o nosso orientador não se erguia, como que chumbado ao solo, compelido por indefinível prostração, não obstante cercado de intensa luz, o sacerdote dos mistérios negros, acariciando os copos da espada luzente, acentuou irado: Covarde! Não te levantas para ouvir minha acusação justa e digna. Perdeste também o brio semelhante a quantos te antecederam no movimento de humilhação que persiste no mundo há quase 2000 anos. Também noutra época acreditei na celestial proteção através da atividade religiosa nos ideais em que hoje te empenhas. Entendi, contudo, há tempo que o trono divino paira distante demais para que nos preocupemos em alcançá-lo. Não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me assim na força determinativa para não sussurrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos. Se tuas mágicas prevalecem acima dos princípios que consagro e defendo, aceita a luva que te lanço à face. Combatamos! Gregório espraiou torvo olhar pela assistência muda e exclamou: Aqui descansam inermes ao teu lado os meus colaboradores que adormeceram vergonhosamente ao teu cântico sedutor. Entretanto, cada qual deles me pagará muito caro a defecção e a desobediência. Fixou com mais atenção os olhos felinos na assembleia, mas exceto eu que deveria permanecer atento à tarefa direcional que me fora cometida, ninguém ousou modificar a atitude de profunda concentração nos propósitos de humildade e amor a que fôramos conclamados. Demonstrando acentuado desapontamento em face dos insultos sem resposta, o temível diretor de legiões sombrias abeirou-se mais estreitamente de nosso instrutor sereno e bradou: Levantar-te-ei por mim mesmo usando os sopapos que mereces. Antes, porém, que conseguisse ligar o intento à ação, delicado aparelho luminoso surgiu no alto, à maneira de garganta improvisada em fluidos radiantes, como as que se formam nas sessões de voz direta entre os encarnados. E a voz cristalina e terna de Matilde ressoou acima de nossas cabeças, exortando-o com amorosa firmeza: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama, por mil modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Não intentes contra os abençoados aguilhões de nosso eterno Pai.
O espinho fere, enquanto o fogo o não consome, e a pedra mostra resistência, enquanto o fio da água a não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que a tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simplesmente nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável. O temível perseguidor mantinha-se confundido, sim, aterrado, ao passo que nós mesmos, os circunstantes ligados à missão de Gúbio, não conseguíamos dissimular a imensa surpresa que nos dominava ante o quadro imponente e inesperado. Compreendi que a benfeitora se valia dos fluidos vitais de nosso orientador para exprimir-se naquele plano, qual o fizera horas antes na residência de Margarida. O sacerdote transviado num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora o aspecto de uma fera enjaulada. Acreditas, porventura, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Olvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos. Suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos. A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, Matilde fez um pedido como que uma ordem. Gregório ressurge. Essas foram as suas palavras. Em seguida a uma breve pausa, Matilde o relembrou dos projetos de amor que entre eles haviam traçado na Toscana e na Lombardia distantes. Porventura ele havia esquecido os votos feitos ao pé dos altares humildes? Olvidou as cruzes de pedras que ouviam as suas orações em conjunto? Não haviam prometido ambos trabalharem em comunhão pela purificação dos santuários de Deus na terra? Gregório sempre foi grande e belo no combate à política venal dos homens, mas deixou-se cristalizar na mente os desvaneios do orgulho e da vaidade adquiridos ao contato de uma coroa putrescível. Afogou os ideais preciosos na corrente do ouro mundano e perdeu a visão dos horizontes divinos, mergulhando na sombra dos cálculos pela extensão do império de seus caprichos. Incensou a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes. Incentivou a tirania espiritual, acreditando ser possuidor de uma autoridade infalível, supondo que o céu, além da morte, nada mais fosse do que uma simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Contudo, tremendos desenganos o surpreenderam no despertar. E embora humilhado e padecente, coagulou pensamentos no ácido venenoso da revolta e elegeu a escravização de inteligências inferiores como única posição digna a conquistar. Durante séculos, Gregório vinha sendo apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que, após o túmulo, ainda se encontravam entregues aos vícios e à imprudência. Matilde, profundamente emocionada, questionou Gregório se não lhe doía aquela triste condição de gênio desprezível. Ela ainda esclareceu que aquela pergunta não morria sem resposta, pois conseguia perceber na sua psicosfera o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que lhe invadia suas fibras mais íntimas.
Gregório, mais do que ninguém, aprendera com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousavam em frias arcas de valores amoedados, e que Jesus, o Mestre Divino, dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergiam soluços de peregrinos sem luz, sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar. Mas após longa pausa que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer, por alguns dias de autoridade efêmera na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna a que a morte nos arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou como ansioso por fugir de si mesmo. Não creio, estou só. Consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Transbordava-lhe da voz menos altiva um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado. Mas ante a assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora, que se fazia ouvir austera e doce, bela e terrível, escalpelando-lhe a consciência. Espraiou o olhar de leão ferido através de todos os ângulos do campo que nos situava, e sentindo-se no centro de quantos assistiam ali, atônitos à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que lhe vagava nalma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolerizado: Vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégios. Sou um chefe e não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: Por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas meu desafio? Sim, aceito o desafio. Tua espada? Cadê tua espada? Você verá em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mas leve massa radiante e disforme surgiu não longe à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde ao nosso olhar,
de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam à lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se, digna e calma, na direção do sombrio perseguidor. Todavia Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: As armas! As armas! Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, encaminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: Gregório, eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerrada e de joelhos se prosternou, bradando: Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Matilde enlaçou e exclamou: Meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Verificara-se ali naquele abraço o espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente iniciara sua libertação. A benfeitora enlevada recolhera-o enlanguescido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiam espavoridos. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma, e em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Após abraçar-nos generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório inerte nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento, e depois, ante a paz que se estabelecera triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Surgira para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, André, meu filho, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação.
Nunca te esqueças de que o amor vence todo o ódio e de que o bem sempre aniquila todo o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu minha voz. O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: ó Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio. Mas enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos, qual celeste resposta de luz. Que brilhe a sua luz. Um amor maior não pode viver em paz quando seu amor menor ainda se debate nas trevas. Somos irmãos imantados uns aos outros. Nossa felicidade somente é completa com a felicidade daqueles que nos cercam. Um anjo não viverá feliz no seu palácio de contemplação, sabendo que o seu ser mais caro ao coração se encontra em luta constante com as serpentes de um charco. A luz sempre vence a escuridão, e eles estão entre nós, nos instruindo a cada dia, a cada novo renascimento, reciclando a comunidade que habita esse mundo abençoado, a nossa casa sideral. Façamos, pois, a nossa reforma. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Agradecemos a todos os que participaram dessa novela e aos ouvintes. A Deus, Jesus, Romeu, nosso amigo, e a todos os que de alguma forma colaboraram. Um abraço a todos do grupo Jericó. Paz e luz.